Então, vamos começar nosso primeiro workshop, né? Sobre planejamento financeiro e pensando em planejar 2024. Né? Na verdade, planejar 2024 é falar que é um start. Né? Você começando a planejar agora, você já começa a pensar e já começa a projetar os próximos anos. O primeiro ano é mais, você vai colocar um pouquinho mais de consolidação e o próximo você vai colocando mais prático. Nós tivemos alguns apoios, né? Nosso evento, né? Um dos apoios é o Jonathan e a M3, né? Com o Milton e o Mazuti, né? São nossos apoiadores, né? Então, basicamente, hoje nós vamos falar um pouco mais de, pensando aí hoje no cenário de economia familiar, a parte de planejamento e a parte de investimentos, né? Cada coisa tem é uma espinha dorsal, né? Cada coisa vai caminhando na direção da outra, né? E aí nós vamos começar a falar um pouquinho, tá? E aqui o workshop não é uma palestra, é uma conversa, então a gente pode interagir, pode perguntar, pode trazer dúvidas, tem um kit para vocês anotarem, né? Tudo que vocês tiverem de dúvida, tem tudo que qualquer situação, qualquer coisa, pode levantar a mão, tem cada um que possa responder, tá? Então, apresentando o Jonathan, ele é meu parceiro de atuação, né? Nós vamos falar um pouquinho de economia familiar, né? Ele foi vindo no nosso canal, ele participou comigo em alguns programas, né? E por que a gente faz esse trabalho junto, né? Em relação também, porque a gente entende que a família, ela passa, a primeira dor de um casal são as finanças. Se você pegar o financeiro, é onde sofre as principais dificuldades em uma família. E a gente começou a fazer um trabalho nessa direção. Então, a gente começou a gravar um programa assim, Sem Tabu, e a gente foi pensando como que a gente pode usar estrategicamente para melhorar o relacionamento. Então, hoje eu convidei ele para participar, ele está apoiando nosso evento, né? E ele vai complementar depois falando um pouquinho de alguns riscos que possa ocorrer. Jonathan. E aí vai comentar alguns riscos que pode acontecer, né, quando você pensa num cenário de uma família, ou às vezes num cenário ao longo do ano, quais são os riscos que pode acontecer. Então, hoje quando a gente fala de uma relação de familiar, ou uma relação de um planejamento familiar, quais são os principais fatores, né? A gente pensa um pouco de pontos positivos. Quais são os principais pontos positivos que você tem no orçamento, né? Quando você senta aí, o casal, a família vai sentar, vamos planejar o ano, vamos planejar a nossa vida, né? E aí você vai sentar em alguma coisa, como que tá bom? Você tem uma renda passiva, você tem uma renda recorrente, você tem um salário, você tem a sua atividade de trabalho, é um ponto positivo. Você tem uma previsão do que entra. E aí você começa a pensar, bom, beleza, mas e aí você está entrando seu capital, tem a reserva, você buscar uma renda extra, uma renda passiva. Em cima desse processo, você já começa a identificar o que você tem de favorável e o que você tem de ponto de melhoria. Ponto de melhoria, a média das famílias e os principais pontos de melhoria são, às vezes, os custos de despesas de início de ano, que são os tradicionais. Em muitas famílias, cartão de crédito é um principal ponto. E aí o planejamento, como que você programa, como que você planeja tudo esse ano, né? Como que você trabalha esse ano a seu favor, né? Como que você traz o resultado dentro do seu projeto. Então, se você pensar aí o parcelamento, cartão de crédito, a falta de um plano de segurança, uma reserva para o imprevisto. Então, às vezes você não tem. Então, o carro quebra, você acaba tirando descobrindo um lado para cobrir o outro. Então, você planejou lá, fez um planejamento familiar de uma viagem, um exemplo, e aí você corre o carro quebra, você acaba tirando porque você não planejou como você vai trabalhar a sua. Então, o ponto positivo é tudo que você tem de possibilidade. E aí, quando você coloca aí quais são os pontos positivos de vocês, pode colocar no caderno e pensar aí quais são os pontos que você pode melhorar, como que você pode trabalhar melhor esse orçamento para você prever ou para você se blindar isso, né? Então, é exatamente esses principais pontos. Outro fator que faz muito sentido, né? E quando a gente fala empresa e família, aí a gente traz o mesmo cenário, é metas. Todo mundo que trabalha, que tem um negócio ou trabalha, cada um aqui tem metas de trabalho, você tem que executar. E quando que você pensa em uma família, quais são as principais metas de uma família? Você pode elencar por objetivo, por etapas. Metas de curto, médio e longo prazo. O que é curto prazo? Você pode pegar aí um ano, uma férias, final de ano, é uma meta de curto prazo. Longo prazo, médio prazo. Médio você pode trocar de carro, porque a maioria das pessoas usa um objetivo financeiro de troca de bens. Mas você pode pensar a longo prazo, a gente tem a média de idade que é parecida,
aposentadoria. Você pode pensar a longo prazo, uma renda passiva. E aí, lógico, as variáveis que vêm com isso, né? Porque quando a gente pensa nesse cenário de metas, né, mensuráveis, então, ela tem que ser tangível. Se você trabalha, tem um trabalho, atividade de trabalho, se você coloca uma meta fora da curva que você não atinja, ou você consegue atingir, você vai se frustrar. Quando você pensa no orçamento familiar, então vamos pensar, nós estamos falando de orçamento doméstico, sentou o casal, com a família completa na mesa, vamos falar de orçamento. Vamos pensar nas metas, quais são as metas da família? Tem investir em carreira, estudo, planejamento, aumentar aí o conhecimento. Vamos pensar aí na família em termos de tem filhos. Qual que é o objetivo da faculdade dos filhos? É um planejamento já pode ser feito. Você pode pensar em transição de carreira, porque você às vezes está numa área que você quer almejar algo mais. Se você empreende, você tem negócio, você tem as variáveis do negócio. Por quê? A sua renda ela é uma constante, né? Você tem que estar sempre em atividades. Então, como que eu posso me proteger ou criar uma renda passiva? Então, você pode criar uma meta ali, dentro dos processos específicas, alcançáveis, mensuráveis, relevantes e atingidas em um tempo determinado. Geralmente, as pessoas têm esse projeto. Quero minha casa própria, ela atinge por um prazo. Quero pensar em uma mensurável, uma viagem, um intercâmbio. Eu quero pensar em algo dessa direção. Então, quando a gente traz para o orçamento de uma família, quando a gente traz um casamento, casou, vamos constituir uma família, é a mesma coisa que uma empresa, constituir uma empresa. Como que eu começo a planejar tudo isso? Senta, entende quais são as metas, como que essas metas encaixam no objetivo, e a partir dali você começa a fazer um trabalho, né? Quais são os compromissos, né? Então, quer dizer, porque eu estou falando dos dois pontos, né? Se você tem já estabelecido qual que é a sua receita, quais são os pontos de melhorias, quando você estabelece as suas metas, você já começa a linkar exatamente quais são os gargalos que você tem, como que você vai usar isso a seu favor, porque automaticamente você tem um lado onde você vai ter que equacionar ali, né? Seus compromissos financeiros e onde você tem que ser mais disciplinado, né? Porque você sabe que tem as suas despesas fixas, né? Quer dizer, o que entra de fato, e as suas variáveis que é ao longo do tempo, né? Então você tem variáveis, se você tem filho, às vezes tem que comprar um medicamento, às vezes se você tem filhos, faz uma necessidade da escola, um custo a mais, se tem carro, é o carro que precisa de manutenção, ou se você tem as questões. Então, quando a gente fala de planejamento, orçamento, vamos pensar de forma como um empresário, né? Empresário é da sua casa é uma empresa. Se você pensar como uma empresa, se você não tiver um orçamento definido, qualquer coisa que aconteça ali, você não consegue estabelecer rota. Se você trabalha CLT a gente tem uma previsibilidade que é mais confortável, né? É confortável, só que tem variáveis que você não consegue prever. E aí você acaba, às vezes o cara usa pela previsibilidade um limite, né? Então ele sabe que vai ter uma entrada de um crédito, ele usa, só que chega uma hora que ele começa a entrar numa espiral. Quer dizer, ele já está cobrindo um para cobrir o outro, chega uma hora que ele não consegue sair, aí ele começa a tomar dívida cara. Então, se você pensar como um planejamento, a gente pensar como uma empresa, né, a gente só enxergar a pessoa física, a família, né, como uma coisa, um corpo só, né? Então, aí uma empresa que requer um planejamento e uma estrutura, né, uma forma de atuação, de ação, né? Então, quando a gente traz esse cenário, o compromisso, né? Então, o compromisso é base, né? Então, e aí a gente começa a elaborar, né? Então, como que a gente analisa despesas, né? Então, a gente sabe que tem o que é necessário, né? Então, tudo isso que nós estamos colocando aqui, né, dentro de um planejamento, dentro de um processo de uma consultoria, dentro de um processo de estrutural, são tudo que é despesas recorrentes, né? Tudo que requer aí uma atenção, né? E aí como que você vai identificar prioridades, né? Porque nem tudo, né? Aí quando a gente começa a fazer os planejamento e conversar com as pessoas, nem tudo é prioridade, nem tudo é necessário, nem todas as despesas requerem ser mantidas, né? Para não ficar só uma fala direta, eu queria conversar com vocês, entender como trazer um pouquinho, assim, hoje, né? Quando a gente coloca pegar aqui um orçamento, quais são as principais dificuldades, assim, quando a gente estabelecer, planejar, quando a gente pensa num ano, para ter uma previsão de gastos,
Ou como que a gente planeja isso? Já faz isso? Já tem o hábito de fazer esse planejamento? Já faz isso em casa? Já conversa? Quando faz o planejamento, assim? Eu faço, né? A gente conversa. Eu tenho empresa e tenho empresa em casa. Uhum. Então, sim, né? Tem análise de despesa. Mas eu acho assim, que é um ponto bem legalzinho, identificação das prioridades. Exato. Cara, como é difícil você fazer isso? Sim. O que é prioridade? Né? Sim. Definir o que é prioridade. Eu acho que para mim, não uma empresa, que é uma empresa, tem um sócio, né? Então, Tem as metas, né? Mas em casa, o que é prioridade? Uhum. Né? Porque a minha prioridade não é a prioridade do outro. Sim, né? que aí aí cada um. Porque Mas quando você tem filho. Sim, porque geralmente tem a prioridade do que é da casa. Sim. Tem a prioridade do que é de cada um, porque, querendo ou não, vou colocar assim, tá? Às vezes tá em momentos de carreiras diferentes. Então, às vezes, os dois estão projetando carreira. Então, a prioridade, um vai ter que ceder. Quando tem filho, um cede um pouco mais para o outro crescer, e assim vai equacionando. Mas não é só a prioridade, esta prioridade, mas é a prioridade, por exemplo, momentos onde você vai separar para organizar a receita da família, onde você vai tirar não vou gastar, por exemplo, tá? Esse ano nós temos gastos a mais, como que eu planejo para que a minha prioridade agora, eu não vou gerar um custo com o carnaval agora, um custo às vezes porque eu não posso, e sendo que eu tenho uma prioridade ou despesas que eu preciso suprir. Quando a gente fala de risco, né, quando a gente vai entrar daqui a pouco, quais são os riscos que você vai conseguir prever? Né? Gestão de risco, mapeando o risco. Né? Quando a gente fala de prioridade, você está fazendo uma prevenção ao risco que você está querendo aí brindar. Né? Você está falando da casa, né? Como na empresa é mais fácil, porque uma empresa é meio metódico. Né? Você sabe que se você não tiver uma meta, a empresa ela não performa. Quando a gente vai para dentro de casa, o lado humano, né, que a gente costuma falar que os principais fatores que envolvem a economia comportamento da familiar, ela envolve um fator principal, que é comportamento. Né? Quando a gente pega relacionamento, ou família, até empresa, a relação de comportamento dos familiares vai mudar totalmente o que é prioridade para você. Às vezes não é para os filhos, e às vezes naquele momento aquela prioridade acaba se tomando à frente, porque a necessidade, ou às vezes o que é racional, o que é razoável, o que é, né, descartável, né? Pode falar, pode ficar à vontade para falar um pouquinho. Eu acho assim, né, de tudo que você falou, a elaboração de um gasto, né, até mesmo dentro de casa, até mesmo dentro de uma empresa, né, que eu também já tive uma empresa, trabalhei 16 anos com isso, tudo exige um sacrifício, né, um sacrifício que você vai fazer. Até mesmo de você investir, né? Talvez assim, eu trabalhei no ramo de materiais de construção, né? Às vezes eu tinha que sacrificar alguma coisa de eu fazer para conseguir algo. Uhum. E eu acho que tudo é isso, na verdade, se envolve nisso, né? Uhum. Tipo, você vai planejar para viajar, você vai ter que sacrificar alguma coisa através desse planejamento que você vai viajar. Sim. Então, eu acho que mais ou menos por isso, em cima do que você está falando. Vou fazer uma pergunta. É mais fácil você fazer esse plano numa empresa, porque você tem sócios, você tem que respeitar ali o fator hierárquico ou sociedade, e aí o que é planejado é executado. Quando você traz para um relacionamento e um casamento, é também uma sociedade. Sim. Só que às vezes o projetado, o acordo, às vezes tem que ser muito mais bem claro e trabalhado. Então você tem que mensurar melhor, você tem que da mesma forma que você falou, vamos lá, então quando você pensa no planejamento de uma empresa, qual é o nosso objetivo de curto prazo? Aumentar nossas vendas. Então você vai trabalhar disciplina, né, para você ter aquele resultado. Quando você traz para o lado familiar, você tem a relação primeiro de comportamento, onde você vai ter que ter, às vezes ceder um pouco mais, ou trabalhar um pouco mais a sua forma de agir, ou entender um pouco mais o momento do time do outro, e aí você vai ter que ter um acordo semelhante ao que você tem na empresa. Quando a gente traz um relacionamento, é como se fosse um barco, né? Se os dois remarem para a mesma direção, eles avançam. Se às vezes ocorre, cada um começa a remar para uma direção oposta, ele começa a andar em círculo, e aí a gente começa a ter endividamento. Às vezes tem gastos que não estão alinhados com uma relação familiar.
às vezes, tipo, vem imprevisto que aí começam as avalanches, né? Que aí você começa a ter gastos ou situações que começam a vir e cavalar, e aí você começa a perder o controle. Então, quando você traz para todo esse processo, a gente está falando, prever ou prevenção a um risco, fazer um mapeamento de tudo aquilo que eu preciso. Né? Então, a gente traz aqui nos principais fatores, identificar prioridades, estabelecer, né, que tem aquela relação. O que é prioridade? É moradia, às vezes tem a relação ao que é fundamental para você. E aí eu passo das prioridades, que é saúde, família, etc. E aí depois que você começa a pensar no que é esporádico, o que é não essencial, o que é para os próximos anos, ou por isso que a gente falou, né, voltando a uma relação quando a gente volta aqui, né, pegando aqui. Então, primeiro, você já sabe quais são os pontos positivos. Então, se você tem lá, você é um empresário, você já tem uma receita recorrente, então você já sabe que você já tem previsibilidade. Mas a gente sabe que tem as variáveis que podem interferir diretamente. E como que você prevê isso? Como que você brinda isso? Que a gente está falando dos investimentos. Como que você planeja isso? Como que você sabe? Como você tem a certeza do seu momento financeiro? Você está empatando? Às vezes está no 0 a 0. Então, que aí o Jonathan vai falar um pouquinho com a gente. Né? Vou trazer ele para falar um pouquinho. Porque, assim, tem alguns cenários que você vai identificar de perfil. E aí cada perfil que vai interferir ou vai usar diretamente. Então, se você pegar aí, como em caso do planejamento, às vezes o ponto positivo ou negativo está muito relacionado com o comportamento, mais com o comportamento do que com o próprio o quanto que você ganha, né? O quanto que entra de receita na sua casa. Porque muitas vezes você pega e começa a colocar no papel e fala, pô, então é uma boa grana. Mas o quanto que sai aqui? O quanto que está saindo fora do controle? E aí você fala, pô, não consigo investir. Mas será que você não consegue investir porque não entra? Ou porque sai às vezes a mais? Ou você direciona, ou você não consegue enxergar o que entra e que sai, entendeu? Então, eu vou deixar o Jonathan falar um pouquinho sobre alguns pilares. Bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é CLT? Tem metade que estão na CLT. Quando a gente fala que hoje, vou explicar um pouco do meu trabalho, sou especialista em planejamento financeiro, igual meu amigo, só que voltado para a gestão de risco. Gestão de risco é justamente a parte complicada da nossa vida, tanto empresarial ou familiar. Né? São os imprevistos que podem acontecer durante o caminho, por exemplo, do Alaçoa. É fácil falar, mas tem aqueles imprevistos no meio do caminho. E tanto na vida do CLT quanto na vida do PJ, é a mesma coisa. Então, hoje eu vou trazer um pouco aqui sobre o meu trabalho, que é o quê? Identificar essa gestão de risco e trazer um pouco de como vocês podem amenizar isso de forma para ficar mais leve, tanto o trabalho quanto a empresa, né? Então, quando eu falo de gestão de risco, eu posso falar de gestão de risco da sua casa, da sua empresa, dos investimentos, nós temos especialistas aqui em investimentos, né? Então, existe toda a sua área, por exemplo, a área empresarial, a gente fala de uma construção civil, por exemplo, existe uma gestão de risco baseada nos prédios. Por quê? Pode acontecer vários imprevistos. Dentro da nossa casa, a gente tem várias questões, saúde, finanças, família, filhos, várias coisas que podem acontecer ao longo dos anos. Então, eu já passei pela área de patrimônio, área de investimento, já fui assessor, já trabalhei com PJ 7 anos seguidos, então tem 12 anos de mercado financeiro, e eu encontrei esse gargalo que fez meus olhos brilharem, que é o quê? A dificuldade do brasileiro de manter a receita equilibrada. Em vez dele estar subindo, crescendo a receita, ele está naquele vai e vem, naquele balanço. E quando eu fui para fora, morei na Europa um tempo, depois eu fui várias vezes, fui fazer palestra nos Estados Unidos, eu comecei a entender o padrão um pouco de por que lá fora tem resultado e aqui não tem. E eu fui criando a metodologia, claro, mas trazendo a metodologia que eles fazem de gestão de risco. Está um pouco mais difícil de ler, mas eu vou falar com vocês. Que é o quê? Como o americano, o japonês, principalmente, ele utiliza a parte das finanças dele. A partir de 14 anos de idade, o japonês já tem planejamento financeiro. Então é muito forte isso. Hoje, se a gente for olhar o brasileiro em si, 2,5% da população tem algum tipo de planejamento assim, bem detalhado, enquanto os Estados Unidos 54%, o americano 94%, os Estados Unidos 54% e o japonês 91% da população. Então a gente vê a discrepância da gente entender sobre educação financeira, sobre
ter um planejamento dentro de casa, dentro da empresa. Às vezes a gente tem uma empresa e a empresa roda excelente, tudo funcionando, mas dentro de casa não está funcionando bem. Por quê? Talvez a prioridade está sendo lá, mas a gente tem que colocar também o CPF acima de qualquer empresa. Então, quando o CPF, a gente fala que quando o CPF está forte, a empresa fica muito mais forte além disso, tá? Então, qual que é a base hoje que eu utilizo? Geração de receita. Se você não tiver uma geração de receita, não adianta falar nada aqui. A pessoa está desempregada, a gente vai cuidar de outra parte. Qualificar, gerar uma receita, gerar um novo negócio. Se você está gerando receita, opa, a base está formada. Aí o que acontece? O americano, ele vai muito, principalmente o americano aqui, ele utiliza muito gestão de risco na parte de seguros, de se blindar de todas as partes. Então ele se protege, depois eu vou explicar um pouco mais, ele se protege, depois ele vai montando reservas e vai subindo uma pirâmide. Vai montando reservas, depois ele faz investimentos, faz o dinheiro trabalhar para ele, para depois ele conquistar o patrimônio. Vamos falar também assim, como ainda tem um pouco da casa própria, do carro próprio, porque está com juros muito baixos, a facilidade de pegar um empréstimo, um investimento, um financiamento é muito mais fácil. Mas essa é a pirâmide do sucesso, é a pirâmide que você vai construindo, vai fazendo dinheiro, vai cuidando desse dinheiro, vai montando reservas, fazer o dinheiro trabalhar para você de forma inteligente e conquistar o seu patrimônio e fazer a pirâmide voltar. Só que o que acontece com a gente no Brasil? O contrário. E eu me incluo nisso, tá? Com 18 anos de idade, eu tenho 36, 18 anos, a primeira coisa que eu queria fazer é comprar um carro. Normal, né? No financiamento. No financiamento. Aí beleza, aí eu comecei a ganhar mais dinheiro, o salário mínimo na época era 255, sei lá, na época. Aí, só que eu estava ganhando bem, eu trabalhava com vendas. Aí eu fiz um financiamento de um apartamento. 2 financiamentos de uma vez. Aí eu entrei no setor de dívidas. Então, eu comecei a pirâmide do lado errado. Lá na frente, depois de resolver um monte de coisas, eu comecei a investir. Aí já fui para um lado de um monte de investimentos nada a ver, que não era do meu perfil. Não, eu tinha perfil conservador, já estava em ações. E, poxa, aí eu vacilei, não fiz com pessoas certas, não tinha um consultor me auxiliando, ninguém, perdi dinheiro. Aí depois eu fui procurar alguém para me ensinar, fui aprender isso. E eu já trabalhava em banco, hein? Eu já estava trabalhando em banco. Mesmo trabalhando em banco, foi o que eu estava falando no início, a gente, cada diz, Só que é terreno igual, não adianta. Aí eu fui começar a estudar de verdade, fui fazer um MBA em economia, fui estudar mercado financeiro, fui para tirar todas as certificações do mercado financeiro. Aí depois eu fui olhando que é um padrão brasileiro. Você vai ter dívidas, lá no fundo você vai fazer uma reserva e você deixa a gestão de risco por último. O que acontece quando você deixa a gestão de risco por último? Se acontece um imprevisto com vocês amanhã, e vocês não têm reserva, não cuidaram da gestão de risco, estou falando tanto saúde, tanto finanças, tanto família. Esses dias eu estava atendendo uma cliente minha da Irlanda, ela estava sem reserva nenhuma. Ela tinha comido 600 mil reais da herança, acho que comeu com a boca mesmo, não tem condição do que ela gastou em um ano, sem fazer as coisas. E o cachorro passou mal. E ela gastou 280 euros, sem reserva lá. Esses 280 euros, esse dinheirinho pequenininho para eles, fez um estrago na vida financeira deles por 3 meses. Por quê? Ficou embolando. Então, gestão de risco é tudo. Tudo que pode ter qualquer risco na sua vida. Na vida empresarial, na vida familiar, na vida do CLT. Então, a ideia é passar um pouco desse conhecimento de gestão de risco para vocês, porque não adianta nada vocês fazerem um planejamento, investir da melhor forma possível, se vocês fizerem as coisas sem gestão de risco também, sem entender que pode acontecer imprevisto. E eu posso falar assim claramente pelos estudos. Eu trabalho numa empresa norte-americana de 150 anos de história, e pela média, aqui dentro do Brasil, 8 imprevistos grandes vão acontecer na vida de vocês. Saúde, família, desemprego, falência, Deus me guarde, não passa pela vida de vocês, né? Mas família de novo, financeiro, algum prejuízo de alguém, de alguma empresa deixar de pagar, calote, tudo isso pode acontecer. Então a ideia é vocês entenderem a gestão de risco como uma base mesmo da pirâmide. Vocês estão fazendo receita, vocês se blindarem, a ponto de saber que pode acontecer um risco com vocês. E como que vocês podem fazer isso? Quais são as principais gestões de risco hoje? Se você investe, tem o risco de mercado. A gente sabe que troca de governo é um risco gigantesco,
estratégias de empresa, principalmente de bolsa, que eles vão explicar melhor para você, pode fazer diferença. Por isso que é bom, sempre é importante ter um acompanhamento. Quando a gente está investindo, ter um acompanhamento de uma empresa séria. Eu falo que bancos, assessoria, casa de investimentos, existem vários. Todos eles são regulamentados. Mas o que faz a diferença, principalmente você que trabalha em banco, eu falo que a diferença é você ter alguém cuidando por você. Quando eu era gerente PJ, eu fui gerente PJ do Santander, do Itaú e de cooperativa. O Itaú foi mais emblemático porque mais tempo. E o banco é igual. Só muda as taxas, as oportunidades naquele momento. Mas o que fazia diferença no banco era a minha gestão. Era quando eu chegava no cara, olha, eu estou aqui com você. Se acontecer qualquer coisa aí, eu vou resolver com você. Não, você não vai ficar ligando para a central. Eu tinha um trabalho a mais? Tinha. Mas os meus clientes, indicação, isso aqui, eu fazia a roda girar muito mais fácil. Os caras, qualquer coisa que acontecia, estava fácil. Então, quando você tem o Felipe, por exemplo, acompanhando em toda a situação financeira, fica muito mais fácil. Quando você tem um escritório de qualidade, assessores, consultores financeiros que vai acompanhar o investimento de vocês, fica muito mais leve. Por quê? Vai acontecer imprevisto. Vai acontecer, isso é fato. Mas quando vocês têm pessoas, estudam e fazem isso acontecer de forma mais leve, vocês passam por essa turbulência, mas vai voltar a subir, em vez de cair, que é o que acontece. Esse vai e volta do mercado brasileiro, de famílias ganhar e perder dinheiro, é o que não pode acontecer. A ideia é, vocês estão ganhando dinheiro, quando acontece um imprevisto aqui, vocês manterem. Não tem como talvez subir, porque não está conseguindo fazer mais receita, alguma coisa, mas não é voltar para trás. É parar aqui e quando voltar, está tudo bem de novo, voltar a crescer. Para quando chegar, a gente não tem ninguém aqui com menos de 30 anos, está vendo o pessoal mais maduro? Então quando chegar nos 50, 60, 70 anos, opa, graças a Deus eu posso ficar tranquilo. Vou dar um exemplo. Dentro da minha casa, minha esposa é cirurgiã, médica cirurgiã, novinha, tem 30 anos. Só que ela é coordenadora de 2 hospitais. E um dos hospitais sempre tem sempre chega algum idoso médico com mais de 80 anos voltando a trabalhar. E dá dó, porque o cara não consegue enxergar, ele não sabe mexer no computador, porque ele não se planejou antecipadamente, não fez um planejamento, o cara ganhava super bem durante a vida dele para a aposentadoria, para chegar no futuro. É uma gestão de risco quando a gente fala aqui de aposentadoria, planejamento de longo prazo. Então, chegou a dar dó. Eu cheguei a conversar com esse cara, aí eu fiz um planejamento por ele falou comigo, olha, minha filha quis estudar medicina, acabou todo o nosso dinheiro, estava em patrimônio, e eu não tenho condições de, com o dinheiro da aposentadoria, pagar a faculdade dela, voltei a trabalhar. O cara não consegue enxergar o computador. Então, é muito sério isso. E quando a gente fala de terceira idade, principalmente, a gente já consegue falar hoje de quarta idade. As pessoas estão trabalhando assim de 75, 80 anos. Que está 90 daqui a pouco. A gente tem mais longevidade hoje. Então, quanto mais a gente cuida da nossa vida, mais a gente vai precisar de dinheiro no futuro. Então, quando você tem a análise dos riscos, posso falar vários aqui, mas risco de mercado, quando você está falando de investimento, um planejamento a longo prazo é uma das melhores gestões de risco que você pode ter. Quando você pega e planeja, fica muito mais leve, porque você sabe o que você quer e o que você precisa fazer. Então, se acontecer um imprevisto, opa, eu não vou tirar o foco, meu foco está ali, no futuro. Por que eu vou arriar aqui agora que está fraco? Não, você tem um planejamento. A aposentadoria é uma excelente gestão de risco para o futuro. Se você não se programar agora, quanto mais tarde ficar, mais caro vai ficar. Se você poderia hoje estar juntando 400, 500 reais por mês, daqui a pouco você vai juntar 2.000 reais por mês para se aposentar com o mesmo padrão de vida. E a ideia é que a gente mantenha o mesmo padrão de vida depois de 65 anos. Principalmente porque o plano de saúde está ficando mais caro, seguro é mais caro, o nosso custo de vida está ficando mais caro. Aqui em São Paulo não impactou tanto, gente, mas eu atendo isso no Brasil todo. A Matalma está falando com os meninos aqui mais cedo. No Pará, Recife, Amazonas, eu sou de Minas, então tem muito mineiro. O padrão de vida o pessoal que pagava conta de 3.000, 4.000 reais, está 6, 7, e o dinheiro não aumentou. Então o custo de vida aumentou muito, a inflação está muito pesado aqui no país, então a gente cuidar disso. Outra coisa, seguros. A maioria das pessoas tem seguro de carro. Opa, vou proteger meu patrimônio, mas não protege ela mesma. Ela não se protege, você ficar internado, um empresário, por exemplo, ficar internado 10 dias, o que vai fazer se ele for um empreendedor e tiver só ele? Vai ficar 10 dias sem produzir. Então, o americano faz isso muito bem. O americano, o seguro de carro lá, por exemplo, é obrigatório. Aqui não é, mas é obrigatório pelos roubos. Eu tive 2 carros roubados aqui em São Paulo no ano e meio. Então, eu sei muito bem o que é isso.
Então, os seguros para você proteger a sua vida. Nem estou falando de seguro de morte, não, gente. Estou falando de seguro de vida mesmo. Você proteger uma internação, uma doença. Capacidade de trabalho, né? Capacidade de trabalho, tem seguros do seu próprio carro também, não é bom ficar sem. Seus bens, tem seguro de bens, empresas e empresários que precisam ter seguro de bens, coisa da saúde. Plano de saúde, para mim, hoje, eu gosto muito do Paulista, em si, quando eu faço um planejamento com o Paulista, porque o Paulista entende melhor isso. Do plano de saúde, ele sabe que ele não pode ficar sem. Apesar de aqui ainda ter ainda a saúde pública como melhor do que os outros estados, né? Mas isso é muito importante, gente. Hoje, se você precisar de uma saúde, precisar fazer uma cirurgia, 15, 20 mil na lata. Na lata. Essa própria cliente minha da Irlanda, lá fora, ela teve um imprevisto na gravidez dela, ela teve a menina tem 4 meses atrás. E logo depois ela ficou internada 10 dias. E lá não existe essa questão de saúde pública. E ela não tinha o seguro de saúde de lá. Ela ficou internada 10 dias, eles não cobraram, passou 30 dias e chegou um boletim para ela. 15.400 euros. Como que você quer parcelar isso em 24 vezes? Já chega assim, então você sabe. Ela tem a cidadania portuguesa, então ela é da União Europeia. Como que vai? Ela está pagando lá, eu acho, 1.100 euros todo mês, que é uma grande parte do salário dela, por causa da internação. E ela tinha 600 mil, acho que acabou de receber a herança, tinha 2 anos, ela gastou em 1 ano a herança de 600 mil. Gente, vocês não têm noção. Aqui, ela morava aí. Aqui, foi lá. E aí é 5 vezes 0,7 multiplicado o dinheiro. Então é como se fosse 100 mil euros. Mas é muito dinheiro. Mas ela tomou, com viagens, com... Enlouqueceu. Ela tem nova, tem 33 anos, enlouqueceu. Aí casou, o marido chegou e assumiu a dívida. Tá lá trabalhando igual pra de segunda a segunda, para cobrir a gestão de risco que não foi feita, as reservas que não foram feitas, os investimentos que foram tirados, tudo isso. Investimentos estratégicos, por exemplo, empresário. Você tem que ter um investimento estratégico. Você tem que separar uma parte do seu dinheiro para você investir. Você pode colocar no mercado financeiro, mas para você investir na sua empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Um dos principais investimentos que eu indico para as pessoas é: cuide da gestão de risco, tenha uma reserva, o Felipe vai falar isso melhor do que eu. Tem um investimento, uma guarda de dinheiro para os próximos 5 anos e principalmente para os 10 anos. Por quê? Você consegue pegar um melhor papel na bolsa, um melhor investimento, um que paga melhor. Você não se preocupa com a oscilação de mercado, que ela corre dentro dos 2, 3 anos, ela oscila mais, depois você vai ter um papel mais estável. Você consegue pegar esse dinheiro e investir em outras coisas. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eles fazem esse tipo de investimento, eles separam dinheiro para 10 anos. Todo mês ele vai juntando. Para quê? Para daqui a 10 anos ele pegar esse dinheiro e investir em imóvel, ou colocar em um papel com rentabilidade melhor. A gente sabe que investimentos bons, acima de 50, 100 mil, que você consegue acessar investimentos bons. Então, fica muito mais fácil quando você separa uma parte. Então, quando o Felipe fala do planejamento, até isso fica mais fácil de entender. São os investimentos estratégicos. Fluxo de caixa, ter um dinheiro para fluxo de caixa. Quantas empresas fecham? A gente sabe que eu esqueci o nome, desculpa, Jun. Eu encontrei com o Jun numa palestra, né, da associação, e um monte de empresário. E eles falam lá nessas palestras, as empresas quebram, a maioria das empresas quebram dentro de 2 anos. Por quê? Fluxo de caixa. Elas não têm fluxo de caixa, elas abrem, opa, vamos lá, vamos vender, vendeu, pagou, tirou o dinheiro, não sabe fazer a questão do prolabore, não sabe jogar o dinheiro para frente, pegou, ganhou, pagou. E quando você não tem fluxo de caixa, você perde a oportunidade de crescer a sua empresa, de fazer a sua empresa ter um produto, por exemplo. Apareceu um produto aqui, eu trabalho com produtos. Apareceu um produto aqui pela metade do preço, mas eu tenho que pegar 30 mil de produtos. Opa, cadê o dinheiro? Aí vai ter que ir lá no financiamento, aí vai elas por elas que vai pagar juros, ou não vai aproveitar a oportunidade, vai deixar a empresa não vai crescer, ou pode acontecer o vice-versa. Pode acontecer de um fornecedor não pagar. Se o fornecedor não pagar, por exemplo, uma licitação, eu já tomei prejuízo em licitação, quando eu tinha empresa de licitação. Você pega, a prefeitura não te paga, ela te enrola 3 meses. Cadê o fluxo de caixa para manter a empresa? Te enrola 2 anos. 2 anos. Eu tenho processo até hoje, tem 6 anos. Eu tenho processo com isso. Então, pensa isso. Então, você tem um fluxo de caixa também é uma gestão de risco. Aposentadoria, a gente já repetiu, gente, perdão.
vou usando a pandemia. E várias outras coisas que vocês vão encaixando dentro das suas realidades. Então vocês veem, poxa, nossa, isso aqui é um risco. Então, uma outra coisa que eu costumo falar com vocês para a gente finalizar é margem de segurança. Essa palavra tem que estar na vida principalmente dos empresários e de pai de família, mãe de família. Se você tem hoje um negócio, você está calculando que você vai faturar X, tem uma margem de segurança. Se você está, por exemplo, eu quero pagar uma conta, sempre tem uma margem de segurança para tudo. Dentro dos investimentos a gente tem margem de risco, margem de tudo. Essa margem de segurança dentro da gestão de risco ela é muito importante. Por exemplo, se você o Felipe está fazendo planejamento para vocês. Você falou, olha, eu tenho R$2.000 por mês para investir, eu tenho R$1.000, tenho R$500. Opa, mas os R$500 está bem apertadinho. Talvez se qualquer coisa que falhar, não vai dar certo. Coloca uma margem de segurança. Em vez de, por exemplo, ser 500, não, Felipe, vamos fazer 400? O Felipe mesmo já vai entender isso, que ele faz isso muito bem feito. Vamos colocar 400, porque se tem uma margem de risco aqui, que se não der certo, você vai cumprir seu planejamento. Então, em todas as áreas de vocês, se vocês colocarem uma margem de risco, fica muito mais leve. Porque pode acontecer de dar certo, beleza, você coloca mais. Pode acontecer de você faturar mais na sua empresa, excelente. Pega o dinheiro, investe, coloca mais produto, coloca em marketing, enfim. Mas se der errado, você está com uma margem de risco. Então fica muito mais leve. Então é isso que eu queria falar com vocês, queria passar esse papo mais como uma... como é que eu posso falar? Uma tranquilidade para vocês que vão acontecer, mas se vocês se precaverem, fica muito mais leve. Eu falo isso, gente, que eu faço isso há pelo menos 3 anos e meio, todos os dias eu sento com 5, 6 pessoas todos os dias, e a mesma coisa. Putz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E vai acontecer, gente. Só que se preparem, porque aí vocês vão conseguir. E, para finalizar, pandemia. Por que os empresários que cresceram 3, 4, 10 vezes na pandemia, eles cresceram e a maioria faliram? Porque eles se calcularam, eles tinham margem de risco, eles tinham um fluxo de caixa, eles tinham reserva, eles tinham seguro, eles já estavam colocando aposentadoria, já estavam colocando, calculando o risco do mercado. O próprio Itaú, gente, para mim, não falando de bancos em si, porque a gente está dentro de uma corretora também, mas olha que visão estratégica. O diretor chegou no 3º dia de pandemia, eu estava aqui em São Paulo, eu morava em Minas, e falou assim, isso vai durar 2 anos. 3º dia de pandemia, quem falava que ia durar 3 anos? Nem o presidente dos Estados Unidos falava isso. O cara foi lá e comprou 40 mil notebooks. Deu para os funcionários todos. Ficou dentro de casa trabalhando. E tal, atenção. E as empresas que tinham fluxo de caixa? Eu comprei uma empresa pequena, Você falou aí que ele falou que 2 anos, né? Uhum. Eu só Porque eu estava em casa, eu fiquei doente na pandemia, né? E eu estava em casa, cara, como é que tá aí fora e tal? Ele falou, Cris, esquece. Isso daí vai durar alguns anos. É uma pandemia, não existe vacina, não. Né? Ele falou, esquece, a gente tinha um espaço de 1.000 metros quadrados, quase 200 pessoas trabalhando no local, fechamos, entregamos o prédio, botamos todo mundo no home office, mas assim, tudo muito rápido. Tinha que ser ações rápidas, senão a empresa ia quebrar. Cara, não vai, botou todo mundo no home office, mesmo assim, né? Organizando todo mundo. Então, acho que assim, muito empresário, né, teve essa visão, teve que ter essa visão, parar e agora, né? Qual que é o plano, né? Então, a gente também teve essa visão de que, cara, não ia passar. Gente, eu perdi 85% da minha carteira de clientes de empresas. Falei, 85%. Meu Deus. Eu estava em Belo Horizonte, na época, eu tinha em torno de 600 clientes dentro da minha carteira e 85% deles fecharam as contas. E olha que a minha agência era uma agência de Zona Sul, que em São Paulo não tem tanto isso, né? Mas Zona Sul é como se fosse uma classe nobre, mas são empresas de porte maior, 85% fecharam. A gente não faliu porque trabalhando no risco. Exatamente. Gestão de risco. Porque, olha, foi um caos, né? E a gente saiu desse espaço de 1.000 metros, que era um lugar bem grande, alugamos uma casa grande, nós vamos alugar a casa, vamos ver daqui 6 meses como é que vai ficar. A gente não conseguiu trazer o pessoal, porque estava todo mundo ainda, né? Em casa e tal.
entregamos a casa e ficamos com o escritório, né? Um local lá. É muito legal, muito grande, 100 metros, 70 metros quadrados. Tomada de decisão rápida. E rápido, né? Então no escritório não tinha ninguém, era só um local para a gente receber correspondência e tudo mais. Não voltou mais, todo mundo em casa. É tão perigoso isso, gente, que eu fui ameaçado de morte nessa época. Eu não consegui, existe um crédito no mercado para os empresários nessa época, e só desses 600 e poucos clientes que eu tinha, só liberou para 15 clientes. E um cara pegou, meu carro ficava na porta, ele seguiu minha casa e começou a bater de madrugada no meu apartamento, descobriu que era meu apartamento e começou a me ameaçar de morte. Se você não liberar crédito para mim, você vai sair. Eu saí do banco na época, foi isso. E eu parei de investimentos lá dentro disso. Então, a gente não está falando de gestão de risco, só de uma falência, de diminuir o padrão de vida de casa. É de gente suicidando. Na Irlanda mesmo, nessas épocas de crise, em 2008, tanto de gente que se suicidou naquela época por conta de falência, de família não conseguir dar um sustento em casa, isso não é divulgado. O suicídio a gente não divulga. Aqui também, né? Aqui também, no Brasil. Então é muito mais sério quando a gente fala disso. Então, queria deixar esse adendo para vocês, porque quando fazem isso fica muito mais leve. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado. Então, a gente falou, quando a gente falou com você rapidinho, né? Ele falou um pouquinho da parte do planejamento, do processo todo. E quando a gente pensa na relação, como é que eu converso com a família sobre isso, né? Vocês batem, tipo, tá, vocês conversam em casa, conversam sobre tudo, mas senta e conversa, que nós falamos da gestão do patrimônio, gestão de risco. Então a educação financeira é para toda a família. Por exemplo, aqui estão um membro da família. Então chegar e sentar em casa, vamos pensar aí. Então nós pensamos em 2024. Tá, já como que está a sua projeção para esse ano? Você vai deixar passar o mês? Tem muita gente que está conversando, pensando no carnaval. Mas, cara, janeiro já rolou. Quem tem empresa, se você não produziu em janeiro, você já está atrasado. Então, quer dizer, se você não constatou o ritmo, você já começa com... Quando você pensa em família, então ensina desde a infância, então para quem tem filhos pequenos, desde pequenos já pode falar sobre finanças. Muitos pais podem já fazer uma previdência para o seu filho agora para resgatar quando for na faculdade. Você já pode começar a fazer um investimento pensando, às vezes, se quer ele ter uma tranquilidade. Mas, às vezes, você tem que fazer uma participação. Às vezes, conversando com o cônjuge, nessa parte que você falou de gestão, né, do lar, é uma participação ativa, né? Então, você envolver a todos, da mesma forma que na empresa você envolve todos os participantes, envolva a todos, para que todos possam ficar mais fácil esse processo. Então, você analisou, você fez todas as análises, fez a gestão de risco, como o Jonathan falou. Então, chega em casa, senta, vamos antecipar, vamos conversar aqui. Conversa os três, inclui crianças também. Porque a criança tem que estar ciente também. Por mais que a gente fale, criança, não, mas ela sabe que, tipo, você pode trazer mais lúdico, ela vai crescer diferente, porque a maior parte das questões, nós não tínhamos esse bate-papo há muitas décadas atrás. E hoje, não. E hoje nós temos todas essas informações a nosso favor. Então, se nós temos ela a nosso favor, então vamos melhorar essa relação, porque aí a educação financeira ela já vai crescer educada financeiramente. E aí a qualidade de vida dela vai melhor, as decisões são melhores, até as escolhas de carreira é melhor. Porque muitas vezes nós tomamos decisões por necessidade. Então nós vamos por um caminho que foi mais necessário para crescer. Eu acho que isso deveria fazer parte da educação das nossas escolas, né? Deveria. Sim, eu acho que isso deveria ser ensinado nas crianças desde o princípio, assim, sabe? Desde a primeira série a ter uma educação financeira. Porque infelizmente, a gente cresce no comodismo, né? Sim. E aí esse é um dos propósitos, né? A gente vai aprender lá na frente, né? Depois que você vai ter 18, 20 anos, você vai começar... E aí você começa a enxergar as dores, né? A gente tem detalhes assim,